Muito boa noite, estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários, hoje aqui dia 19 de janeiro de 2023. Hoje é uma live só para a gente bater um papo aqui sobre fundos de CRIs, né? Muita gente mandou algumas dúvidas para a gente aí ao longo dos últimos dias, na verdade das últimas semanas, e a gente achou legal fazer um bate-papo com vocês sobre isso. Então, já deixa aqui a sua dúvida também no chat, porque a dúvida sua aqui pode ser a dúvida de outra pessoa que nos acompanha, tá bom? A ideia é ser um papo rápido, objetivo e direto. Afinal de contas, os fundos de recebíveis imobiliários estão cada vez mais protagonizando aí dentro da nossa indústria de FIIs. Lembrando aí que no ano passado, só para vocês terem uma noção, foram cerca de 21 bilhões de reais captados e quase 60% disso, né, quase 60% disso foram captações em fundos de recebíveis. Como vocês bem sabem, hoje o IFIX hoje os fundos de recebíveis têm uma representatividade bastante significativa no IFIX, pouco mais aí de 40% hoje dos fundos são de recebíveis. E o que isso quer dizer na prática? Que o que acontece com eles, de alguma forma, impacta a indústria como um todo. Somos já quase 2 milhões de investidores, e isso faz com que a relevância e a penetração desses ativos nas carteiras das pessoas seja cada vez maior, tá? Então, muito bem. Antes da gente continuar aqui, eu quero lembrar todos vocês que está disponível 101 perguntas e respostas gratuitamente para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, está disponível, tempo limitadíssimo, está acabando o prazo, inclusive, tá? Então, aproveitem, está gratuito. Parece lá na hora que você vai fazer o download, parece que você vai ter que comprar, etc. A gente até mostrou um vídeo sobre isso ontem, mas não, fiquem tranquilos, tá? O livro está realmente gratuito para vocês. É que você tem que ter um certo procedimento ali. Qualquer coisa vocês podem colocar ali que a gente responde para vocês também lá nos comentários, tá bom? Mas, Baroni, por que é que você quis fazer essa live? Será que 2023 vai ser o grande ano da retomada dos fundos imobiliários? Eu até recebi uma dúvida parecida com essa que eu vou dizer agora. Baroni, será que os fundos de recebíveis vão voltar a pagar o normal, né? E é muito importante a gente aqui poder bater um papo sobre isso. E eu quero fazer assim, bem de um jeito bem freestyle, assim, bem tranquilo aqui com vocês, sem slides, sem nada, mas que a gente possa bater esse papo respondendo dúvidas para vocês daqui a pouco aqui no chat. Lembrem de colocar aqui a perguntinha, tá bom? O que acontece, pessoal? Quando você abre os relatórios dos fundos de recebíveis, boa parte deles tem ali na sua demonstração de resultado uma linha de correção monetária, né? E essa linha de correção monetária, ela ficou negativa ou muito baixa durante 3 meses aí nesse último semestre, né, nesse último trimestre de 2022. E apenas agora, nas demonstrações de resultados que estão aparecendo agora, né, com base no resultado apurado de dezembro, é que esse número começa a voltar para o campo positivo e começa, então, e deverá começar a acelerar ao passo que nós consolidamos aí a inflação no campo positivo. A gente tem que lembrar que existe uma defasagem de 2 a 3 meses entre a inflação divulgada aí nos portais de notícias, né, até efetivamente você ter de fato conhecimento deste fluxo, tá? Então existe essa diferença e essa diferença faz com que você tenha que ter esse cuidado sempre, pontuar aquilo que efetivamente é o resultado real do fundo, tá? Então, essencialmente, a gente começa a ver agora os fundos voltando para o campo positivo de correção monetária. Mas, Baroni, isso vai fazer com que eu tenha a volta dos rendimentos do passado? Cuidado, depende do recorte temporal que você está falando. Tá? Muitas das vezes, o investidor ele é levado a crer que o normal dos fundos de recebíveis foi aquilo que nós vimos entre 2021 e aquele primeiro semestre de 2022, que nós tivemos inflação acima de 1% em alguns meses, inclusive. Tá? Este não é o normal dos fundos de recebíveis. O normal é aquilo que nós vimos mais antes ali, 2017, 18, 19, onde você tinha um cenário controlado de inflação, você tinha uma taxa de juros num
patamar mais confortável também, claro que depois ela acabou caindo demais, mas você tinha um cenário de juros mais confortável, e sim, os fundos de recebíveis pagavam, né, dependendo do tipo de risco, os fundos mais tradicionais, entre 0,75, 0,80, 0,85, os fundos um pouco mais middle, mais perto de 0,90, 0,95, e os fundos mais high yield, entre 1,10 e 1,20. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que este é o que é mais o normal dos fundos imobiliários de recebíveis. O grande ponto que eu quero sempre trazer aqui para vocês é que a taxa de juros no patamar como ela está agora, ela cria uma nuvem, ela cria uma cortina aí que realmente inibe você fazer uma leitura mais adequada do fundo de CRI. Por isso que muitos fundos estão negociando com descontos patrimoniais aí entre 5%, 10%, até mais, mas ok, vamos colocar em grandes números entre 5% e 10%. Isso faz com que a condição se torne ainda mais favorável quando você considera um horizonte de tempo um pouco maior, porque as pessoas que fazem essa comparação pura e simples diretamente com uma taxa Selic pode incorrer a um erro muito comum até de comparar um ativo que está te entregando um juro nominal de curto prazo contra um juro real de médio e longo prazo, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, primeiro, o normal, falando em grandes números de fundos de recebíveis, é muito mais entre 80 a 90 centavos, eu estou falando em grandes números, que já encontram valor patrimonial, já dá praticamente 1% ao mês. Tá? O grande ponto é que isso está mascarado pelo fato de você ter aplicações extremamente conservadoras já entregando isso para você também. Mas o horizonte de tempo não pode ser menosprezado. E, Baroni, como é que eu identifico isso? Tá? Dentro dos relatórios gerenciais, você tem normalmente uma informação de prazo médio de duration da carteira, e você vai perceber que os fundos mais indexados a CDI têm uma duration mais curta, normalmente 2 anos e pouco. E fundos mais indexados à inflação têm durations mais longas, mais próximos aí de 5 anos, até mais em alguns casos. O que isso quer dizer? Que o prazo médio da carteira de 5, 6 anos faz com que o horizonte de investimentos fique naturalmente mais alongado. Então, você não pode comparar uma taxa nominal de curto prazo com uma taxa real de médio e longo prazo, tá certo? Então, isso é muito importante de falar para vocês. Então, uma questão que a gente precisa também visualizar para os fundos de recebíveis, e eu queria destacar aqui para essa live de hoje, é que os os valores patrimoniais estão muito, muito impactados por 2 motivos. O primeiro motivo, que não serve para todos, alguns fundos de recebíveis compram cotas de outros fundos imobiliários. Tá? E ao comprar cotas de outros fundos imobiliários que caíram, você tem uma remarcação do valor patrimonial ainda mais para baixo. Então, imagine que você é um fundo de recebível que comprou a cota de um outro fundo de recebível a R$100. Essa cota hoje está a 90. Isso vai impactar o valor patrimonial, assim como acontece num FOF. Então, essa já é a primeira camada que já gera essa distorção no valor patrimonial. E a segunda, que na minha visão é a mais relevante, é o fato de você ter vários administradores hoje que usam as NTNBs, os títulos de inflação do Tesouro de longo prazo, para fazerem a reprecificação dos seus CRIs. E o que isso quer dizer? Que essa remarcação faz com que os valores patrimoniais caiam porque as taxas de juros estão altas, as taxas de juros reais estão altas, né? Você tem hoje o IPCA mais 6, IPCA mais 6 e pouquinho nos fundos, nos títulos IPCA mais. Se você imaginar que um retorno às médias é muito mais perto de entre 4,2 e 4,7, vamos colocar 4,5 em grandes números, você tem uma queda potencial de 150 pontos base no NTNB, né? Voltando aí, eu não vou nem dizer a normalidade, porque juros reais em 4, 4,5 é bastante significativo, tá? Então, se isso acontece, você tem uma remarcação patrimonial entre 5% e 10% nos fundos de recebíveis, ou seja, eles tendem a voltar mais perto de R$100, tá certo? Mais perto de 98, porque
considerando o IPO das cotas, né, você sempre tem aquele desconto dos custos, mas tende a voltar mais perto de 97, 98, 99, do que realmente um patamar mais perto de 90, tá? Então, esse é o segundo ponto que eu queria comentar com vocês. O terceiro ponto que eu quero falar é que os fundos de recebíveis hoje, eles têm um nível de diversificação, de amplitude, de espectro de carteira muito maior do que se tinha, há 7, 8 anos atrás, há 10 anos atrás, então nem se fala. Por quê? Porque hoje os fundos de recebíveis, eles têm uma relevância muito maior entre os originadores e estruturadores de operações que tem como lastro o mercado imobiliário. Que, inclusive, aqui só fazendo um parênteses, que é o que a gente está começando a ver no agro também, né? Os fiagros, eles estão nascendo no crédito. Então, é natural que os players, que os agentes de mercado que transitam no mundo agro, comecem a usar o veículo do fiagro para estruturar e originar operações. Ok, mas só que isso já está acontecendo em fundos imobiliários há muito mais tempo. E a gente viu uma aceleração disso bastante significativa de 2018, 2019 para cá. Por isso que os fundos de recebíveis têm essa relevância toda. Então, faz com que os fundos de recebíveis se tornem veículos muito mais robustos, muito mais, eu diria assim, preparados para terem estratégias mais flexíveis e subestratégias mais eficientes. Então, veja só, você tem fundos de recebíveis que conseguem criar um portfólio mais híbrido, colocando um pouco de inflação, colocando um pouco de CDI, colocando exposição a outros fundos de recebíveis que têm estratégias complementares. Então, tudo isso impacta no resultado global do fundo. Outra condição é a capacidade que esses fundos têm de fazer uma gestão ativa e uma originação ativa. O que isso quer dizer? À medida que o gestor percebe que está chegando novos CRIs aí no forno, vamos falar um termo simples, naturalmente ele pode ir se desfazendo de outras posições mais antigas, vendendo esses CRIs no mercado e gerando ganho de capital e trazendo, inclusive, operações com taxas médias ponderadas mais interessantes. Então, tudo isso nós conseguimos colocar e bater no liquidificador e ter uma resultante que, na minha opinião, faz com que 2023 seja um ano extremamente auspicioso para os fundos de recebíveis, porque eles, na minha visão, muito claramente passaram pelo seu pior momento do ponto de vista de rendimentos, né? Alguns fundos chegaram a ter rendimentos muito impactados, fundos que vinham distribuindo 1,10, 1,20, caiu para 40, 50, 50, 60 centavos por cota, mas já começa a voltar para um patamar muito mais em linha com a sua realidade, né, com a sua capacidade de gerar esse resultado recorrente. Isso faz com que 2023 possa ser um ano muito interessante para os fundos de recebíveis. Some isso ao fato de que é uma anomalia você ter um fundo de recebível negociando com um desconto patrimonial. E aí, quando você coloca isso tudo no retorno total, considerando um potencial aumento do patrimonial, consequentemente no secundário, e uma reconsolidação dos seus patamares de distribuição, você faz com que os fundos de recebíveis possam ter, dentro de um ciclo aí para os próximos 12 meses, bem interessante, olhando o retorno total. Mas, de novo, a gente não pode falar para vocês ou assumir com vocês que os juros vão cair no segundo semestre. Talvez isso tudo que eu estou falando vai se transformar em algo mais palatável, mais tangível, ao passo que a gente tem a queda de juros. Não tendo queda de juros, você tem que fazer uma outra análise. Poxa, eu tenho um fundo de recebível que está me entregando um carrego positivo, ele está me entregando um rendimento positivo, um rendimento interessante positivo. Eu tenho uma margem de segurança em função do desconto patrimonial. E, adicionalmente, eu estou num horizonte de investimentos mais alongado. Eu não estou olhando só para 12 meses, eu estou olhando para 60 meses, 72 meses, ou seja, 5, 6 anos. E isso faz com que a minha decisão de investimentos hoje fique muito mais favorável nas condições de hoje, nas condições de mercado. O que eu posso dizer para vocês é que os gestores estão conseguindo reciclar os seus portfólios e maximizar a taxa média ponderada da carteira. Claramente tinham fundos de recebíveis que há 12 meses atrás estava com uma taxa média ponderada de IPCA mais 6, hoje já está IPCA mais 7, 7,5. Esse 1,5 ponto a mais, pessoal, é bastante significativo no horizonte de tempo de 5, 6 anos. Tá? Então isso fica bem claro para vocês.
Bom, eu falei aqui meus 15 minutinhos, agora eu quero passar um pouco aqui nas perguntas de vocês. Mais uma vez eu quero lembrar a todos que está disponível para vocês baixarem gratuitamente, está faltando poucas horas aí para se encerrar, gratuitamente o nosso e-book, o livro, né, desculpe, 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários, tá certo? Um livro que eu escrevi junto com o Jean Tozeto, está disponível para vocês aqui. Deixa eu passar um pouquinho pelas perguntas. O Rogério perguntou o seguinte: boa noite, Baroni, boa noite, Rogério. Diversificar uma carteira de FIIs pelo indexador é interessante? Poxa, sim e não, tá? Eu acho que é interessante sim você ter uma multiplicidade de indexadores, mas não como quando você começa a querer ser o gestor da sua própria carteira do ponto de vista de indexação, você pode perder um timing ou começar a ter um excesso de fundos. Então, o que eu, Baroni, defendo? Eu acho que o gestor ele pode navegar um pouquinho, por exemplo, agora, claramente, o CDI está mais interessante. Ele pode navegar um pouquinho em CDI, mas a partir do momento que você começa a criar uma multipluralidade de possibilidades, de opcionalidades dentro das próprias prateleiras dos gestores, você complica muito para todo mundo, porque você começa a ter que, se você gosta de 5 gestores e cada um deles tem 2, 3 subestratégias para recebíveis, a sua carteira começa a ficar muito ampla e até difícil de você controlar, tá? Então, a resposta é sim, pelo ângulo de que é importante ter a diversificação de indexadores, e não por essa questão toda de começar a complicar a sua carteira. Então, Rogério, se você quiser ir por esse caminho, você tem que ser muito seletivo na escolha do gestor. Agora, o que eu quero dizer para todo mundo, e principalmente para o Rogério, é que historicamente nós já tivemos várias evidências de que historicamente os fundos de recebíveis indexados a IPCA, a inflação, né? Na verdade, há muito tempo foi IGPM, virou-se a chave, ficou meio híbrido, e hoje claramente é IPCA, a maioria das operações novas são IPCA. A inflação tende, IPCA+, a entregar um resultado mais consistente no recorte temporal maior do que CDI+. Então, se você criar 2 benchmarks, IPCA mais 6 e CDI mais 2 ou mais 3, historicamente o IPCA mais 6 pode te entregar um resultado mais robusto no longo prazo, tá bom? A minha única preocupação com operações CDI, e essa preocupação ela é genuína, é porque o mundo imobiliário ele gira em torno de inflação. E quando você vê operações CDI+, você está tendo um risco corporativo. Tá? Isso quer dizer o que na prática? Que você está emprestando para balanço de empresa, você não está emprestando efetivamente, sendo que a contraparte está lastreada na inflação, e aí a operação vai ficar super casada em se você tiver um aumento de inflação aqui, você vai ser ponderado do outro lado na contraparte. Tá? Então, eu particularmente, estruturalmente falando, eu prefiro operações IPCA+, estruturalmente falando. O mundo imobiliário. Se eu tivesse que escolher majoritariamente, sem dúvida nenhuma, IPCA+. Tá? Agora, se eu puder colocar CDI+, representando um quarto da carteira, que seja um pouco mais, um pouco menos, mas para dar essa cadência, principalmente em momentos como a gente está agora, ótimo também, ótimo também. Então, no mundo ideal aqui, na minha visão, 70% inflação, 30% pós-fixado, funcionaria muito bem, ou 75, 25, não importa, funcionaria muito bem. O ponto é que esses 25%, às vezes você acaba tendo que trazer de gestores com fundos diferentes na prateleira, é o que eu não gosto. Eu preferiria muito que os gestores já colocassem para dentro das suas próprias carteiras uma parte para CDI e pudesse calibrar isso conforme a capacidade do gestor de analisar aí os cenários para curto e médio prazo, tá? Essa é a minha visão, tá? Espero ter respondido aí ao Rogério, tá? Bom, isso aqui, vamos lá. Me parece estranho, pois 2 meses de deflação derrubaram bem rápido os dividendos. Aí volta a inflação e ainda não voltou nem perto. Calma, Marcos, porque a gente veio de uma inflação muito alta no começo de 2021. Olha como é que era a inflação, desculpe, em 2022. Primeiro semestre de 2022 foi uma inflação muito alta. Então, quando você virou para o negativo, a diferença realmente foi muito gritante. Só que quando ela voltou para o positivo, ela está voltando agora, né, o terceiro mês, mas só que a gente agora que vai ter essa defasagem zerada, então agora que você vai perceber essa volta para... Eu vou falar em grandes números, tá? Por favor, Marcos, não leve isso ao pé da letra.
Se estava 1,50, ele caiu para 50, ele não vai voltar para 1,50, ele vai parar no 1. Eu estou só querendo mostrar para você que você está estranhando a queda do 1,50 para o 50, e de novo, eu estou sendo aqui didático, tá? Eu estou falando em grandes números. Saindo do 1,50 para o 50, muito agressivamente, porque você teve uma virada de uma inflação super positiva para uma deflação. Ela realmente virou uma chave muito abruptamente, tá? E isso faz muita diferença no resultado, tá certo? Bom, vamos lá. Pessoal, hoje a gente está falando basicamente de fundos de recebíveis, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma. Imagino que os fundos de recebíveis que vão se recuperar mais rápido são os que provisionaram melhor ou se protegeram melhor contra a deflação. Bom, isso é importante que você está falando, Bruno. Nem todas as operações são possíveis de serem protegidas contra a deflação, nem todas. E quanto mais high grade o fundo, mais difícil é isso. Quanto mais high yield, mais fácil é proteger contra a deflação. Por quê? Pela característica, pela natureza das operações high yield e high grade. Então, high grade, ele te protege melhor da qualidade de crédito, mas só que nem sempre as operações têm essa capacidade de proteger contra a deflação, tá? Então, ok. Agora, questão de provisionamento, eu vou falar de outra forma. Teve fundo, eu quero fazer essa live genericamente, eu não quero entrar especificamente em nenhum fundo, porque eu estou falando aqui didaticamente dos fundos de recebíveis. Olha só que bacana que eu vou dizer. Teve fundo que foi o fundo que mais distribuiu o resultado em 12 meses. Só que ele sofreu muito nos últimos 3 meses subsequentes, quando a gente viu o cenário de deflação. Por quê? Porque ele transitou toda a sua inflação ao longo do ciclo lá de 12 meses anteriormente. O que isso quer dizer na prática? Que está certo ou errado? Não. Quer dizer na prática que o gestor quis esgotar a inflação, quis distribuir toda a inflação, e aí quando ele foi pego de surpresa pela deflação, ele se sentiu, vamos falar, desprotegido duplamente, né? Então, primeiro porque a operação dele não tinha uma proteção 100% de deflação, e segundo porque ele não tinha mais inflação nenhuma para transitar e realizar dentro do caixa do fundo. Então isso é muito importante também das pessoas entenderem. Não é uma questão de certo ou errado. O cotista que ficou com o tempo todo com a cota, ele reconheceu a inflação como todos os outros vão reconhecer também. Só que ele reconheceu mais rápido, talvez. Mas o ciclo vai se repetir naturalmente, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Selic para 2026, com previsão de 8%, que daria IPCA mais 5%. Esse tipo de conta é muito difícil fazer, Liette, tá? Mas, assim, em grandes números pode até ser, por isso que eu nem vou colocar aqui na tela. Vamos lá. O nosso querido Fin Newspaper faz a pergunta. Boa noite. Como seria o efeito da marcação mercado no VP de um fundo CDI+, quando a Selic reduzir? CDI mais 4 igual a 17,75. Com Selic a 3,75, 129. Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a sua conta, Fin Newspaper, mas vamos lá. No caso do CDI+, um fundo puro sangue CDI+, ele não tem tanto impacto assim na remarcação em função da variação do CDI. Por quê? Porque um fundo CDI+, ele é muito fácil de distribuir o resultado. Porque ele é o que é. Ele não impacta o valor patrimonial como o IPCA+, que tem essa questão de remarcação em função de juros futuros. O CDI+, é juros pós-fixado. Um fundo CDI+, ele é pós-fixado. Ele está ali naturalmente, eu vou usar um termo de mercado, ele está ali carecando a operação, ele está zerando, esgotando a correção monetária e entregando para você que é cotista. No caso de uma operação IPCA+, ele não careca esta inflação entre um mês e outro. Ele pode, por isso que a gente fala de acruar, reter a inflação, ele faz isso naturalmente em função da composição de um CRI IPCA+, contra um CDI+. CDI+, está dado, é o que é. O IPCA+, ele tem esta questão de você ter uma inflação que somente é reconhecida dentro de um ciclo específico. Por exemplo, você pode estar fazendo um CRI que está lastreando uma operação BTS, e essa inflação ela é reajustada apenas uma vez por ano, por exemplo. Estou te dando um exemplo aqui, simples e objetivo, só para mostrar que é diferente o raciocínio de marcação a mercado num CRI CDI+, e num CRI IPCA+. Num CRI CDI+, é quase nada sensível. Mesmo que a inflação, mesmo que o CDI caia ou suba, isso não vai impactar o valor patrimonial do fundo, tá? Bom,
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, só para a gente fechar. Vamos lá, mais uma, duas, só para a gente fechar, tá bom? Então, essa pergunta, ela até não tem muito a ver, porque a gente está falando de fundo de CRI, mas eu acho que vale colocar. É um momento bom para aportes em fundos de tijolos? Olha só que interessante, né? Vamos falar da indústria de fundos imobiliários aqui muito rapidamente. Hoje os fundos de CRI, na minha opinião, tá? Aqui eu estou dando uma opinião, eles têm majoritariamente em sua maioria, boas oportunidades, porque você tem um fundo com um recorte temporal super favorável se você considerar um horizonte de investimentos de 4 a 6 anos, tá certo? Porque ele tem desconto, ele tem uma taxa média ponderada real interessantíssima e você tem as operações rodando em sua essência normalmente, ou seja, não tem um risco de crédito iminente aí pela frente, pelo menos não é o que parece. Só que quando você olha para o lado e vê fundos de tijolos, você tem tido fundos de tijolos que seguem negociando com descontos relevantes patrimoniais, sendo que lá na economia real, lá no mundo real, você está tendo majoração de aluguel e de custo de obra e de custo de aquisição de terrenos e de negociações, né, de valores negociados na economia real. Então, o fundo imobiliário ele ficou para trás nessa história, estou falando de tijolo. O fundo de tijolo, agora que alguns fundos de tijolos começaram a entregar a correção positiva do valor patrimonial. E olha que foi uma primeira camada de upside, né? Porque muito foi segurado porque você tem uma taxa de desconto ainda muito elevada. Se a gente tivesse com juros hoje em 7, 8%, essas reavaliações patrimoniais, na minha visão, poderiam vir muito maiores do que vieram. Alguns fundos que tiveram 8, 9, 10, poderia ter vindo quase o dobro disso, tá? O problema é que a taxa de desconto, ela está muito elevada. Então, mesmo assim, mesmo que lá na ponta inicial você teve o custo da obra subindo, o custo do aluguel subindo, né? O custo de aquisição subindo, as negociações dos pares sendo negociados em condições completamente diferentes do que a gente está vendo no mercado secundário. Então, assim, nós temos dois mundos hoje, um mundo no mercado secundário, dos fundos imobiliários de tijolos, e o mundo da economia real. Esses dois mundos estão muito desconectados, né? Eu não acredito que o mundo real vai cair muito os preços. Pela minha experiência aí, quando o mercado imobiliário ele fica caro na economia real, ele para de subir. Talvez tenha um recuo aqui, outro ali, mas muito pontual, muito específico, ele para de subir, né? Agora o fundo imobiliário não, ele começa a cair e ele não para de cair. E isso vai gerando uma anomalia, uma distorção muito grande. Tanto que tem fundos imobiliários que venderam ativos recentemente e a gente viu coisas assim, extraordinárias, né? Lucro de TIR de 27%, 17%, 20%, né? Valores 40% acima de laudo de avaliação. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que o mundo, que a economia real desconectou-se da economia no mercado secundário, vamos falar assim, nos fundos imobiliários. Então, o fundo de tijolos, na minha visão, ela tem oportunidades, mas por motivos diferentes do fundo de recebíveis. E aí, quando você fala para mim um ou outro, eu confesso para você que eu tenho dificuldade. Eu acho que se eu tiver que falar um ou outro, olhando para as informações que eu tenho de economia, de macro, fiscal, política econômica, etc., para um cenário aí de 6 meses a 12 meses, me parece que o fundo de recebível está numa condição melhor. Mas, se eu tirar essa premissa de que eu estou olhando só para 6 meses, e eu estou olhando como um todo por uma carteira previdenciária, o tijolo também está dando excelentes oportunidades. Poxa, Baroni, mas você não está falando isso já há muito tempo? Tô, né? Mas o que eu posso fazer? O mercado não deu um respiro de 2021 para cá. Então, nós já estamos aí há pelo menos 18, um ano e meio a 24 meses, que a gente está nesse rame-rame. Os fundos imobiliários começaram a subir há um tempinho atrás aí, mas aí veio essas questões políticas, essas dúvidas fiscais, os fundos imobiliários já voltaram a cair porque os juros futuros subiram, mas se vocês lembrarem, os fundos imobiliários deu uma boa acelerada aí ali em meados, né? no final ali do meados do terceiro trimestre, entre o terceiro e o quarto trimestre, a gente viu uma boa aceleração dos fundos imobiliários, porque os preços estavam muito distantes. E eu acho que é uma mola que está se comprimindo, e assim que alguém começar a falar que há uma possibilidade de se baixar juros, há uma possibilidade do PIB ficar positivo, há uma possibilidade da inflação não voltar,
Se você tiver, voltar que eu digo, para patamares elevadíssimos, como a gente viu aí de 11%, 12% ao ano, eu acho que é uma mola comprimida que vai destravar em algum momento, tá? Então, veja por que eu quis deixar essa pergunta para o Lucílio aí. Porque, embora o nosso tema seja fundos de recebíveis, eu confesso a você que ainda assim tem boas oportunidades para fundos de tijolos, tá bom? Bom, só para a gente concluir. Tá, aqui, ó, alguém perguntou aqui. Faz sentido estar 100% em fundo de papel? Faz. Desde que você saiba que estar em 100% de fundo de papel, você está tendo um produto que ele tem uma casca de renda variável, mas essencialmente um ativo de renda fixa, em que ele tende a não te entregar uma valorização patrimonial ao longo da perpetuidade. Dificilmente você vai encontrar um fundo de recebível daqui 30 anos que o valor patrimonial dele vai estar 180 e o fundo vai estar negociando a 230. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Muito possivelmente ele vai estar muito próximo de 100, tanto no patrimonial quanto no valor de mercado, porque esse é o comportamento do fundo. Então, o que isso quer dizer na prática? A pessoa que opta por ter 100% em fundo de papel, ela está se expondo basicamente a uma renda fixa turbinada, uma renda fixa imobiliária, lembrando sempre que você tem que ter o cuidado de reinvestir uma parte dos dividendos para crescer o seu patrimônio e se proteger contra a inflação, tá bom? É isso, eu acho que é isso, tá? Deixa eu falar aqui sobre fundos cetipados, né? Muita gente perguntando, né? O fundo cetipado, ele é uma coisa que fica entre o fundo de recebível e o fundo de tijolo. E o fundo cetipado, ele tem uma característica de não ter a volatilidade que a gente está acostumado a ver. Pô, legal, então isso é o que eu quero. Tá, só que você tem que tomar um cuidado aí que chama-se liquidez. O fundo cetipado, ele veio para preencher uma lacuna daqueles investidores que se incomodam com a volatilidade, entendem que volatilidade é um problema e não uma oportunidade. Ok, tem prateleira para todo mundo, tem produto para todo mundo, ok, legal. Mas não se esqueça que um produto cetipado, o mercado secundário dele é feito via a corretora onde você o adquiriu. Então você tem que solicitar que esta mesa de operações consiga encontrar um comprador para você. Então você tem lá 100 mil reais um fundo cetipado, você quer vender 50 mil. Não é como você está acostumado a fazer entrar no seu home broker, colocar uma ordem de venda, vender, ou colocar uma ordem de compra e comprar. Você tem que, via mesa de operações, conseguir alguém que esteja disposto a vender essa participação para você ou comprar a sua participação. Então o mercado secundário dele é diferente do que você está acostumado. Por isso que o fundo cetipado, na minha visão, ele é essencialmente um ativo de renda fixa. Um fundo de renda fixa, e não tem volatilidade, é negociado na mesa proprietária, não é home broker, é diferente, tá? Então, foi bom até a Esther ter perguntado aí. Eu acho que é bom dar essa informação para vocês, de que, embora a natureza seja imobiliária, ele tem uma característica muito peculiar, e o mais, acho relevante de falar, é que se você adquire na corretora A, B ou C, você só vai negociar esse título, em tese, na corretora A, B ou C, onde você o adquiriu e aonde você vai encontrar um potencial comprador para ele, tá? Até dá para fazer algumas trocas entre corretoras e outras, mas tem todo um processo ali que não vem ao caso, mas o que eu quero mostrar para vocês é que é um produto muito específico, tá bom? Bom, pessoal, vamos pegar uma última aqui. Não, acho que é isso, né? É isso, tá? É isso, pessoal. Já quero concluir aqui, a gente até passou de meia hora. Quero lembrar a todos vocês, mais uma vez, que está disponível 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Últimas horas, corram gratuitamente, link na descrição. Se vocês gostaram da live, dê aquele joinha, deixe o seu comentário e vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!